Atenção Brasil, notícia urgente. Alexandre de Moraes acaba de colocar Eduardo Bolsonaro contra a parede. O ministro do Supremo deu um prazo de apenas 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre pedidos de prisão contra o filho do ex-presidente. Isso mesmo, 5 dias. Será que Eduardo pode ser preso já nos próximos dias? Será que esse movimento pode mudar o futuro político dele e até bagunçar a corrida presidencial de 2026? E se isso acontecer, o que acontece com a Câmara, com o Supremo e com a família Bolsonaro? Hoje, no Breaking Hot News, você vai entender em detalhes o que está por trás desse despacho, como funciona o processo e o que pode vir por aí. Agora vamos aos fatos. Nos últimos dias, parlamentares como Lindbergh Farias, do PT, e Talíria Petroni, do PSOL, protocolaram pedidos no Supremo exigindo medidas duras contra Eduardo Bolsonaro, incluindo a prisão preventiva e até bloqueio de verbas parlamentares. Esses pedidos chegaram até Alexandre de Moraes, que não deixou a bola quicando. Determinou que a PGR se manifeste em apenas 5 dias. O despacho é oficial e já foi noticiado por diversos veículos de imprensa. Mas aqui é importante esclarecer, isso não significa uma ordem de prisão automática. O que Moraes fez foi abrir prazo para ouvir a Procuradoria antes de decidir. É um passo processual, mas que mostra a gravidade da situação. E qual é o papel da PGR? A Procuradoria pode concordar com o pedido e recomendar a prisão, pode se opor, pode pedir novas diligências ou simplesmente arquivar. O parecer dela serve de base para que Moraes tome a decisão final, ou seja, tudo depende do que vier desse parecer. Até lá, não existe prisão decretada. Existe sim um processo em andamento, denúncias já apresentadas e muita pressão política em torno do caso. Outro ponto que reforça essa movimentação foi a publicação de editais de notificação relacionados ao processo. Isso mostra que Eduardo Bolsonaro está formalmente incluído em denúncias que correm no Supremo. Mas, de novo, notificação e denúncia não são sinônimo de prisão imediata. A prisão preventiva só pode ser decretada se houver fundamentação muito clara, risco de fuga, risco à ordem pública, risco de destruição de provas. E esse tipo de decisão precisa ser muito bem sustentada juridicamente. Tem ainda um detalhe prático que complica ainda mais a situação. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos neste momento. Isso significa que, mesmo que houvesse uma ordem de prisão preventiva, a execução imediata seria muito difícil. Para isso, seria necessário acionar cooperação internacional, tratados de extradição e uma série de trâmites diplomáticos. Não é algo que acontece de um dia para o outro. Ou seja, se houver uma decisão nesse sentido, ela ainda enfrenta barreiras práticas para ser cumprida. Então vamos direto à resposta da pergunta que não para de circular. É verdade que Moraes deu 5 dias para a PGR se manifestar sobre pedidos de prisão de Eduardo Bolsonaro? Sim, é verdade. O despacho foi assinado e está no processo. Mas também é verdade que isso não significa prisão decretada. É apenas um passo do procedimento. Hoje, o que temos de concreto é pedidos feitos, despacho determinando manifestação da PGR e um prazo muito curto. Nada além disso. E o que pode acontecer a partir daqui? Cenário 1. A PGR concorda com os pedidos e recomenda a prisão. Cenário 2. A PGR se posiciona contra e Moraes arquiva ou rejeita. Cenário 3. Moraes pode decidir por medidas intermediárias, como suspensão de redes sociais, bloqueio de verbas, restrição de atividades políticas. E há ainda o cenário de Moraes determinar uma prisão preventiva, mas nesse caso ele teria que fundamentar muito bem e a execução prática seria complexa, já que Eduardo não está no Brasil. Outro detalhe que quase não aparece nas manchetes: deputados federais têm imunidade parlamentar. Isso significa que só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. No caso de prisão preventiva decretada pelo Supremo, a decisão precisa ser comunicada imediatamente à Câmara dos Deputados, que pode manter ou derrubar a prisão. Ou seja, não basta o Supremo decidir, há uma camada política envolvida nesse processo que passa diretamente pelo Congresso. Esse é um ponto que eu vou explicar em detalhes no próximo bloco. Resumindo em linguagem clara, Eduardo Bolsonaro não está preso, não existe uma ordem de prisão contra ele neste momento.
O que existe é um prazo de 5 dias dado à PGR para se manifestar sobre pedidos de prisão preventiva. É um passo relevante, porque mantém o caso ativo e pressiona a Procuradoria a se posicionar, mas ainda não é o fim da linha. As próximas movimentações vão depender do parecer da PGR, da decisão de Moraes e, caso uma medida extrema seja tomada, até da palavra da Câmara dos Deputados. E é por isso que esse caso pode ter impacto direto nas eleições de 2026. Eduardo Bolsonaro tem sido cogitado como possível candidato até mesmo à presidência da República, e qualquer decisão judicial deste porte muda o tabuleiro político. É cedo para afirmar se isso vai acontecer, mas o fato é que o processo avança e coloca o nome dele no centro do noticiário nacional. Agora, para a gente entender melhor essa história e saber até onde essa possibilidade de prisão pode ir, é preciso falar de um ponto central: a imunidade parlamentar. Esse é um dos temas que mais geram dúvidas quando aparece uma notícia sobre algum deputado ou senador sendo investigado. Afinal, até onde vai essa proteção e em que casos ela deixa de existir? A Constituição brasileira garante algumas regras bem claras. A primeira delas é que nenhum parlamentar pode ser preso, a não ser em casos muito específicos. Isso acontece apenas quando há flagrante de crime inafiançável, como terrorismo, racismo, crimes hediondos ou situações gravíssimas. Se isso acontecer, os autos da prisão precisam ser enviados em até 24 horas para a Câmara ou para o Senado, que é quem decide se o parlamentar continua preso ou não. Ou seja, não basta um juiz mandar prender, a própria Casa Legislativa precisa confirmar a prisão. Outra proteção é a imunidade material, que cobre aquilo que o deputado ou senador fala, escreve ou vota no exercício do mandato. Isso significa que, em tese, eles não podem ser responsabilizados criminalmente por suas opiniões ou votos, desde que tenham relação com o trabalho parlamentar. É por isso que, muitas vezes, declarações polêmicas de parlamentares geram discussões sobre se estão ou não protegidas por essa regra. Mas é importante deixar claro, imunidade não é sinônimo de impunidade. Parlamentares podem ser investigados, processados e até condenados. O que muda é o caminho até lá. Em muitos casos, a denúncia só pode avançar depois de um parecer da Câmara ou do Senado, e o andamento de um processo pode ser até suspenso se a maioria dos colegas votar nesse sentido. Quando isso acontece, a contagem do prazo processual fica parada até o fim do mandato. Um exemplo famoso foi o caso do deputado Daniel Silveira, que acabou preso depois de ataques ao Supremo em vídeos nas redes sociais. O STF entendeu que a situação se encaixava como flagrante de crime inafiançável e determinou a prisão. Esse episódio gerou um grande debate sobre até onde vai a imunidade parlamentar. No caso de Eduardo Bolsonaro, a discussão é parecida. Mesmo que haja pedidos de prisão, a regra constitucional coloca barreiras que tornam muito difícil que isso aconteça de forma imediata. Para que uma prisão preventiva, por exemplo, fosse decretada, seria necessário ultrapassar esses limites constitucionais e ainda contar com a decisão da própria Câmara dos Deputados. Ou seja, existe sim um processo em andamento, existe pressão e existe a possibilidade de manifestações da PGR e do Supremo. Mas transformar isso em prisão de fato passa por uma série de etapas jurídicas e políticas que não são simples. E entender essas etapas é essencial para não cair em interpretações precipitadas. Para a gente conseguir enxergar o cenário atual com mais clareza, é essencial olhar para trás e analisar outros episódios em que parlamentares brasileiros enfrentaram pedidos de prisão ou até chegaram a ser detidos. Esses precedentes ajudam a entender como o sistema político e o judiciário costumam reagir quando o alvo é um deputado ou senador em pleno exercício do mandato. Um caso que chamou a atenção de todo o país aconteceu em 2015, quando o então senador Delcídio do Amaral, líder do governo no Congresso, foi preso durante a Operação Lava Jato. Na época, o Supremo Tribunal Federal entendeu que havia flagrante de crime inafiançável, obstrução de justiça. A prisão foi uma novidade, porque até então era raro ver um senador em exercício ser detido. O Senado acabou confirmando a decisão e Delcídio perdeu o mandato pouco tempo depois. Outro episódio marcante foi o de Daniel Silveira, em 2021. Ele foi preso após divulgar vídeos atacando ministros do STF e defendendo atos antidemocráticos. O Supremo considerou que havia flagrante de crime inafiançável, enquadrando a conduta em ameaça ao Estado democrático de direito. A Câmara dos Deputados analisou a prisão e decidiu mantê-la, o que mostrou que, em casos extremos, até os próprios colegas podem endossar a medida. Também vale citar o caso do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
Apesar de não ter sido preso enquanto ainda estava no comando da casa, ele foi afastado do cargo por decisão do Supremo e depois, já sem o mandato, acabou preso na Lava Jato. Esse exemplo mostra como a perda da proteção parlamentar pode acelerar o processo judicial. Esses episódios revelam que a prisão de um parlamentar em atividade não é impossível, mas depende de circunstâncias muito específicas. O Supremo precisa considerar que há flagrante de crime grave e, em seguida, a própria Casa Legislativa tem que avaliar se a medida se mantém. No caso de Eduardo Bolsonaro, qualquer movimento nesse sentido enfrentaria existências semelhantes. O histórico mostra que prisões de parlamentares em exercício são raras e sempre cercadas de polêmica, gerando embates entre Supremo, Congresso e opinião pública. É justamente esse cenário de confronto entre poderes que torna o assunto tão delicado. Por isso, cada detalhe da manifestação da PGR nos próximos dias ganha um peso enorme. Dependendo do parecer, o Supremo pode decidir abrir uma nova frente de discussão, e isso, inevitavelmente, colocaria a Câmara no centro do debate. Chegamos agora a uma pergunta que está na cabeça de muita gente. Eduardo Bolsonaro pode realmente disputar a presidência da República em 2026, mesmo com esse cenário de investigações e possíveis pedidos de prisão? A resposta está na própria legislação eleitoral. Hoje, para que alguém seja impedido de concorrer a um cargo público, é preciso que exista uma condenação definitiva ou que o político se enquadre na chamada Lei da Ficha Limpa. Essa lei, aprovada em 2010, determina que qualquer pessoa condenada por um colegiado, ou seja, por mais de um juiz, por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, abuso de poder econômico ou político, entre outros, fica inelegível por 8 anos. No entanto, enquanto não houver condenação em segunda instância, Eduardo Bolsonaro mantém seus direitos políticos intactos. Isso significa que, mesmo com investigações em andamento ou até com um pedido de prisão em análise, ele continua habilitado a registrar candidatura. Um detalhe importante: casos de prisão preventiva ou cautelar, como vimos em alguns precedentes, não tiram automaticamente o direito de candidatura. O que pode acontecer é a Justiça Eleitoral avaliar situações específicas, mas, de forma geral, só a condenação definitiva pode barrar alguém na disputa. Se olharmos para o cenário político recente, não é difícil encontrar exemplos de políticos que concorreram mesmo enfrentando processos. Em muitos casos, candidaturas foram deferidas normalmente até que houvesse decisão final. Isso mostra como a justiça costuma ser cautelosa para não restringir direitos políticos antes da hora. Outro ponto a considerar é o peso simbólico. Caso Eduardo Bolsonaro lance sua pré-candidatura, o debate político certamente será marcado por essa controvérsia. O tema pode virar combustível para seus adversários, que usariam as investigações como argumento de campanha. Ao mesmo tempo, também pode reforçar seu discurso de perseguição política, estratégia que já foi usada em outras disputas eleitorais no Brasil. Vale lembrar ainda que o processo de registro de candidaturas ocorre meses antes da eleição, e qualquer contestação é analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, se houver algum impedimento legal, ele seria discutido nessa etapa. Até lá, Eduardo segue plenamente elegível. O que temos de concreto, portanto, é que hoje não existe nenhum obstáculo jurídico que o impeça de entrar na corrida presidencial. Tudo vai depender da evolução dos processos, das decisões do Supremo e, claro, da forma como a Procuradoria-Geral da República vai se posicionar nos próximos dias. Chegamos ao último ponto dessa grande polêmica que envolve Eduardo Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal e, claro, as eleições de 2026. O que podemos dizer com segurança é que essa discussão vai muito além de um simples processo judicial. O impacto é político, é institucional e pode influenciar diretamente o rumo do país nos próximos anos. Se por um lado a decisão do ministro Alexandre de Moraes pressiona a Procuradoria-Geral da República a se posicionar rapidamente, por outro, coloca a Câmara dos Deputados em alerta, já que qualquer medida mais dura precisaria passar pelo crivo dos parlamentares. Esse equilíbrio entre poderes é sempre delicado e tende a gerar embates intensos que acabam ocupando o centro do debate nacional. Para a oposição, esse caso pode virar munição de campanha, reforçando discursos contra a família Bolsonaro e levantando dúvidas sobre sua viabilidade política em 2026. Para os aliados, por outro lado, o episódio pode ser transformado em narrativa de perseguição, fortalecendo ainda mais o discurso contra o Supremo e ampliando a base de apoio popular.
Ou seja, independentemente do desfecho imediato, essa polêmica já entrou no calendário político. O Brasil está a menos de 2 anos da eleição presidencial e cada movimento, cada decisão, cada palavra dita dentro do Supremo ou no Congresso vai ter repercussão direta nas urnas. E agora eu quero saber de você que está acompanhando o Breaking Hot News. O que acha dessa situação? Você acredita que Eduardo Bolsonaro corre risco real de prisão? Acha que ele vai conseguir disputar a presidência em 2026? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante para a nossa comunidade. E claro, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo as principais notícias da política brasileira explicadas de forma clara e direta. Aqui você fica sempre por dentro dos bastidores que realmente importam. Ah, e já aproveita que está aqui, tem outro vídeo aparecendo agora na tela, com mais informações que você precisa saber sobre o cenário político do Brasil. Clica lá e continua com a gente.